destinado ao expediente da presente sessão. Senhor vice-presidente, faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 16 de março de 2026, lavrada na forma do artigo 147, parágrafo 1º do Regimento Interno. Ata da sexta sessão ordinária do segundo período legislativo da sétima legislatura, realizada às 18 horas no dia 16 de março de 2026. Sessão ordinária realizada no dia 16 de março de 2026, às 18 horas, no plenário vereador Waltencir Guizolfi, nesta Câmara Municipal de Governador Lindenberg, situada na rodovia Dário Salvador, em Governador Lindenberg, sob a presidência do excelentíssimo presidente José Carlos Finco Marianelli. Como de costume, o presidente convidou a todos para a oração inicial e saudação do pavilhão nacional, e em seguida solicitou ao primeiro secretário, o excelentíssimo vereador Aloísio Romanha, que realizasse a chamada dos vereadores e verificação do quórum. O primeiro secretário procedeu com a chamada dos excelentíssimos vereadores Alaídio Alves dos Santos, Aloísio Romanha, Bidal, Jonathan Pereira, Itamar, Fiorotti Henrique, Felipe Alvarenga, Felipe Morello, José Carlos Finco Marianelli e Rafael Marcelo Bulejan. Estando todos presentes, verificou-se a comprovação de quórum. O presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao vice-presidente, excelentíssimo vereador Bidal, que fizesse a leitura da ata da quinta sessão ordinária realizada no dia 9 de março de 2026, que prontamente a leu. O presidente colocou a ata em discussão, sendo que não houve discussão. Deu a ata aprovada, ressaltando que aquele que pretendesse retificá-la deveria apresentar as suas razões por escrito, conforme diz o artigo 150 do segundo Regimento Interno. Na sequência, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Indicação 02 de 2026. Instalação de iluminação no campo de futebol da Fazenda Fereguete. Autor Itamar Fiorotti Henrique. Indicação 03 de 2026. Construção de um campo de bocha na comunidade Santos Idório. Autor, vereador Itamar Fiorotti Henrique. Projeto de lei 03 de 2026. Altera o artigo 2º da lei 1037 de 2025, que institui a concessão de auxílio alimentação aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Projeto de Lei 04/2026, autoria do Poder Executivo Municipal, a transferir recursos financeiros mediante a celebração de termos de fomento para Instituto de Gastronomia, Cultura e Turismo, Panela de Barro. O secretário solicitou que a moção de pesar escrita na matéria fosse lida na sessão, no final da sessão. O presidente então passou ao horário dos inscritos na tribuna livre, que não houve inscrito. Posteriormente, procedeu-se à chamada das lideranças partidárias, não havendo mais manifestação. O presidente informou que não suspenderia a sessão por não haver matéria escrita na ordem do dia. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da moção de pesar número 01 de 2026, pelo passamento de Emília Guedes de Mello, autoria do vereador Bidal. Após a moção, passou-se as explicações pessoais. O vereador Bidal cumprimentou a todos, destacou que não poderia deixar de apresentar a moção em homenagem à dona Emília, ressaltando que foi uma mulher positiva, honesta e que fez história junto com seu falecido marido Elias. Mencionou que foi sua vizinha há aproximadamente 15 anos no bairro de No Brasil, onde mantinham convivência próxima. Emocionado, relatou que havia dito que votaria nele e ficou ainda mais tocado ao vê-lo comemorando sua vitória eleitoral, ocasião que ela abraçou e afirmou que
Ele era um menino bom. Finalizou registrando a homenagem, destacando que, enquanto viverem, lembrarão dela como uma pessoa humilde e muito prestativa, e agradeceu. O vereador Itamar iniciou cumprimentando a todos, registrou que no dia 19 comemora-se a festa do padroeiro São José. Destacou, além da fé, a importância da figura de São José como patrono dos marceneiros, profissão da qual se orgulha e lhe garante o sustento. Pediu a proteção do santo para todos e solicitou que nunca se esqueçam dos marceneiros. Finalizou agradecendo. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e convidou a todos para a próxima sessão ordinária, marcada no dia 23 de março de 2026, segunda-feira, às 18 horas. Redação da ata feita pelo primeiro secretário em conformidade com o artigo 34, 5º do Regimento Interno. Em discussão, ato da sessão ordinária do dia 16 de março de 2026. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 150 do Regimento Interno, dou por aprovada a ata da sessão ordinária do dia 16 de março de 2026. Senhor secretário, faça a leitura das demais matérias inseridas no expediente. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número 00-5925/2026, Brasília, 13 de março de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e governador Lindenberg, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. Ordem bancária: alimentação escolar, 12/3/2026. R$1.150.050. Desculpa, R$1.150,50. Alimentação escolar pré-escolar, 12/3/2023, R$7.163,50. Alimentação escolar ensino fundamental, R$11.186,25. Mensagem número 05, de 16 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara e os demais vereadores. Presente projeto de lei tem por objetivo criar o cargo de assessor jurídico no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, visando assegurar o suporte técnico-jurídico adequado às atividades administrativas da autarquia. A crescente complexidade da gestão pública, especialmente nas áreas de licitações, contratos administrativos, responsabilidade fiscal, prestação de contas e controle externo, exige acompanhamento jurídico especializado, garantindo a maior segurança administrativa e prevenção de irregularidades. A criação do cargo permitirá maior eficiência administrativa, legalidade dos atos e fortalecimento da governança institucional da autarquia, além de contribuir para a adequada observância das normas legais aplicáveis. Diante disso, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal. Aproveitamos a oportunidade para reiterar as vossas excelências e os protestos de elevado apreço. Prefeitura Municipal, 16 de março de 2026. Prefeito Municipal, Leonardo Prando Pinco. Projeto de lei, 16 de março de 2026. Cria o cargo de assessor jurídico no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Governador Lindenberg, e altera a Lei Municipal número 945, de 5 de outubro de 2022, e dá outras providências. Mensagem número 06, 16 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara e os demais vereadores. Presente projeto de lei tem
por objetivo corrigir um evidente erro material e técnico constante no anexo 4º da Lei Municipal número 868/2019, na descrição detalhada das tarefas do cargo de agente comunitário de saúde. Foi incluída equivocadamente a atribuição de executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir os processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas, desde que haja infraestrutura local para tal. É de conhecimento geral e amparado por farta legislação federal que as atribuições do agente comunitário de saúde são voltadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Tais atribuições estão delineadas na Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o exercício das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A execução de procedimentos cirúrgicos e ato privativo de profissionais médicos, conforme determina a Lei Federal nº 12.842/2013, a Lei do Ato Médico, que estabelece as atividades privativas do médico e as que podem ser desenvolvidas em colaboração com outros profissionais de saúde. A manutenção de tal texto legislativo municipal, além de ser um erro crasso, que destoa completamente do escopo de atuação do ACS, tumultua as regras de concurso público a ser aplicado porque menciona atribuições que não são do cargo. Diante disso, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às vossas excelências e os protestos de elevado apreço. Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, 16 de março de 2026. Prefeito Municipal Leonardo Prando Filho. Projeto de lei 16 de março de 2026. Altera o anexo 4º da Lei Municipal número 868, de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano e cargos e carreiras e define o sistema de vencimento dos servidores públicos do município de Governador Lindenberg, para adequar as atribuições do cargo de agente comunitário de saúde e da outras providências. Mensagem número 07, 17 de maio de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara e aos nobres vereadores, encaminha-se a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal presente projeto de lei que altera o anexo 1 e o anexo 3 da Lei Municipal número 868, de 23 de dezembro de 2019, com o objetivo de reajustar o vencimento do cargo de farmacêutico e instituir a carreira própria para o referido cargo no quadro de pessoal do município de Governador Lindenberg. A presente proposição tem por finalidade promover a adequação remuneratória e estrutural da função de farmacêutico no âmbito da administração pública municipal, considerando a relevância técnica e sanitária das atribuições desempenhadas por esse profissional no Sistema Único de Saúde, no SUS. O farmacêutico exerce o papel fundamental na gestão da assistência farmacêutica municipal, atuando na organização, controle e dispensação de medicamentos, na orientação farmacoterapêutica à população, no acompanhamento dos protocolos clínicos e na garantia do uso racional de medicamentos. Além disso, trata-se de profissional responsável técnico por atividades sensíveis da política pública de saúde, cuja atuação é exigida por normas sanitárias e regulatórias. Entretanto, observa-se que o vencimento atualmente previsto na legislação municipal se encontra defasado em relação à complexidade das atribuições do cargo, à responsabilidade técnica exigida e aos valores praticados em outros entes municipais da região, e que pode dificultar a manutenção e atração de profissionais qualificados para o exercício das atividades. Diante desse cenário,
presente projeto propõe a atualização do vencimento base de cargo do farmacêutico para o valor de R$ 3.933,92, medida que visa promover a maior compatibilidade entre a remuneração e as responsabilidades inerentes ao cargo, além de contribuir para a valorização dos profissionais que atuam diretamente na execução das políticas públicas de saúde do município. Adicionalmente, o projeto institui a carreira própria para o cargo de farmacêutico, conferindo maior organização administrativa à estrutura de pessoal do município e reconhecimento à especificidade técnica da função dentro da área da saúde. Ressalta-se que a proposta observa os princípios da legalidade, eficiência e valorização do servidor público, além de atender ao interesse público na melhoria da prestação de serviços de saúde à população. Cumpre destacar que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, estando a proposta acompanhada das medidas necessárias ao atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, contamos com o apoio dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Governador Lindenberg, 17 de março de 2026. Prefeito Municipal Leonardo Prando Filho. Projeto de lei número de 17 de março de 2026. Altera a Lei Municipal número 868, de 23 de dezembro de 2019, para modificar o valor do salário do cargo de farmacêutico e alterar a carreira. Terminado o horário do expediente, passamos ao horário destinado aos inscritos na tribuna livre, que não há inscritos. Passamos para o horário destinado às lideranças partidárias. Excelentíssimo vereador Alaíde Alves dos Santos, do Podemos. Excelentíssimo vereador Teo Aloísio Romani, do Progressista. Excelentíssimo vereador Seu Bidal, do Partido Socialista Brasileiro. Excelentíssimo vereador Sr. Jonathan Pereira, do Partido Social Democrático. Excelentíssimo vereador Sr. Felipe Alvarenga, do Partido Social Democrático. Excelentíssimo vereador Sr. Itamar Fiorotti Henrique, do Progressista. Excelentíssimo vereador Sr. José Carlos Finco Marianelli, do Progressista. E excelentíssimo vereador Sr. Rafael Barcelos Bolegian, do Partido Verde. Terminado o horário das lideranças partidárias, passamos ao horário destinado à ordem do dia. Declaro suspensa a sessão.
Declaro reaberta a sessão. Senhor secretário, faça o chamado dos vereadores para a verificação de quórum. Estão presentes no plenário: excelentíssimo vereador, senhor Alaídio Alves dos Santos, excelentíssimo vereador, senhor Aloísio Romanha, excelentíssimo vereador, senhor Bidal, Presente. excelentíssimo vereador, senhor Jonathan Pereira, excelentíssimo vereador, senhor Felipe Alvarenga, excelentíssimo vereador, senhor Itamar Fiorotti Henrique, excelentíssimo vereador, senhor José Carlos Finco Marinelli, excelentíssimo vereador, senhor Rafael Barcelos Bolejan. Senhor presidente, informo que a maioria absoluta dos vereadores estão presentes e que as matérias incluídas na ordem do dia exigem deliberação por maioria simples. Acordo, senhor presidente. Senhor secretário, informa as matérias constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 3/2026. Altera o artigo 2º da lei número 1037 de 2025, que institui a concessão de auxílio alimentação aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 4/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir os recursos financeiros mediante a celebração de termo de fomento para o Instituto de Gastronomia, Cultura e Turismo Panela de Barro. Autor, Poder Executivo Municipal. Senhor secretário, faça a leitura dos pareceres do projeto de lei de número 03/2026. Parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 03/2026. Nos termos do artigo 38, primeiro do parágrafo único do Regimento Interno, cabe a esta comissão analisar a constitucionalidade e a legalidade do projeto, do qual sou o relator e emito o seguinte parecer. Pelo presente projeto de lei, o Executivo pretende alterar o caput do artigo 2º da Lei Municipal número 1037/2025, para reajustar o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, fixando em R$ 670,40 mensais, a ser disponibilizado na forma de crédito em cartão magnético aos servidores com vínculo ativo. Quanto à competência, iniciativa, a matéria é de interesse local e insere-se na esfera de atuação municipal, envolvendo disciplina de benefício a servidores de autarquia municipal, sendo a iniciativa do chefe do Poder Executivo formalmente adequada, por tratar-se de proposição com impacto em despesa e gestão administrativa da autarquia. No que tange à constitucionalidade e legalidade, não se identificam os vícios aparentes. O projeto promove alteração pontual do valor do auxílio alimentação, estabelece fonte de custeio em dotações do próprio SAAI e prevê vigência com efeitos a partir de 1º de março de 2026. Quando a técnica legislativa, recomenda-se o ajuste redacional para evitar ambiguidade no dispositivo de alterar a lei anterior no artigo 1º, ao reproduzir a nova redação do artigo 2º da Lei nº 1037/2025, convém deixar expressamente identificado que a redação transcrita refere-se ao artigo 2º da Lei nº 1037/2025, mantendo a sequência numérica do projeto para os artigos seguintes. Trata-se da correção de clareza e padronização, sem alteração de mérito passível de ser feita a correção vernacular, se aprovado o projeto sem necessitar de emenda. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade e a legalidade de boa técnica legislativa do projeto, com recomendação de emenda redacional para aprimoramento formal sem alteração do conteúdo. Opino pela aprovação. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Relator, Aloísio Romanha. Pelas conclusões, Felipe Alvarenga e Felipe Morello. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Projeto de Lei número 03/2026. Nos termos do artigo 63 do Regimento Interno desta Casa, as comissões deliberarão sobre o pronunciamento do relator, que, se aprovado pela maioria, prevalecerá como parecer da comissão. O relator opinou pela aprovação do projeto. Esta comissão, reunida com os membros que abaixo subscreve, acolhe o voto do relator, manifestando parecer favorável à aprovação do projeto. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Presidente, Felipe Alvarenga. Relator, Aloysio Romanha. E membro, Felipe Morello. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 03/2026. Nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, cabe a esta comissão analisar o projeto, do qual sou relator, e emito o seguinte parecer. O projeto da iniciativa do Poder Executivo visa o reajuste do auxílio alimentação dos servidores do SAAI para R$ 670,40 mensais, com efeitos a partir do dia 1º de março de 2026. Consta no projeto a estimativa do impacto orçamentário financeiro, demonstrando o aumento de R$ 50 por servidor, com um impacto mensal total de R$ 1.250 e o impacto anual estimado de R$ 12.500 no exercício de 2026, além de projeções para 2027 e 2028, com a indicação do impacto percentual sobre o orçamento e sobre a disponibilidade de caixa. Consta ainda a declaração de ordenador de despesas quanto à adequação orçamentária e a compatibilidade com a LOA e com o PPA e a LDO, nos termos do artigo 16(2) da LRF. Tratando-se de benefício de natureza continuada, recomenda-se especial atenção ao cumprimento dos requisitos de responsabilidade fiscal e aos lastros de dotação, o que no caso foi instruído com estimativa e declaração que atendem ao mínimo exigível para demonstrar a viabilidade orçamentária e financeira da medida no âmbito do SAAI, cabendo à administração manter o controle e execução e o necessário promover a suplementação na forma da legislação aplicável. Feitas as considerações, pino pela aprovação. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Relator, Felipe Alvarenga. Pelas conclusões, Bidal e Itamar Fiorotti Henrique. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 03/2026. Nos termos do artigo 63 do Regimento Interno desta Casa, as comissões deliberarão por maioria dos votos sobre o pronunciamento do relator e, se aprovado, prevalecerá como parecer da comissão. O relator opinou pela aprovação. A comissão, reunida com os membros abaixo, acolhe o voto do relator e manifesta parecer favorável à aprovação do projeto. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Presidente Bidal. Relator Felipe Alvarenga. E membro Itamar Fiorotti Henrique. Em discussão, o projeto de lei de número 03/2026. Em votação, o projeto de lei de número 03/2026. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Aprovado por todos. Senhor secretário, faça a leitura dos pareceres do projeto de lei de número 04/2026. Parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 04/2026. Nos termos do artigo 38, primeiro do parágrafo único do Regimento Interno, cabe a esta comissão analisar a constitucionalidade e a legalidade do projeto, do qual sou relator e emito o seguinte parecer. Pelo presente projeto de lei, o Executivo pretende celebrar o termo de fomento com o Instituto de Gastronomia, Cultura e Turismo Panela de Bar, visando a execução de evento cultural e turístico a ser realizado no município, com repasse de recursos e a obrigação de prestação de contas, segundo a Lei Federal número 13.019/2014, que trata desse assunto. Quanto à competência, trata-se a matéria inserida no âmbito do interesse local e das políticas públicas municipais de cultura, turismo, fomento, sendo admissível a atuação legislativa municipal para autorizar o repasse e disciplinar, nem lei específica em relação do fomento com a organização da sociedade civil, observadas nas regras da Lei Federal número 13.019/2014, quanto à iniciativa
e adequada à propositura pelo chefe do Poder Executivo, pois envolve autorização para transferência de recursos e execução de despesa pública, com repercussão orçamentária e administrativa. No aspecto da legalidade, o projeto estabelece finalidade pública definida, valor do repasse, forma de pagamento e remissão expressa à Lei Federal nº 13.019/2014, inclusive condicionando e recebimento ao cumprimento do artigo 34 dessa lei, que trata requisitos para celebração e regularidade. Recomenda-se como cautela de conformidade que a instrução administrativa posterior contém o plano de trabalho, a justificativa técnica, demonstração do enquadramento da identidade como organização da sociedade civil e demais exigências da referida lei federal, por se tratar de elemento essencial da parceria, sem prejuízo do mérito legislativo da autorização. Opino pela aprovação. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Relator, Aloysio Romanha, e pelas conclusões, Felipe Alvarenga e Felipe Morello. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 04/2026. Nos termos do artigo 63 do Regimento Interno desta Casa, as comissões deliberarão sobre o pronunciamento do relator, que, se aprovado pela maioria, prevalecerá como parecer da comissão. O relator opinou pela aprovação do projeto. Esta comissão, reunida com os membros que abaixo subscrevem, acolhe o voto do relator, manifestando parecer favorável à aprovação do projeto. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Presidente, Felipe Alvarenga. Relator, Aloysio Romanha. E membro, Felipe Morello. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 04/2026. Nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, cabe a esta comissão analisar o projeto, do qual sou o relator, e emito o seguinte parecer. O projeto de iniciativa do Poder Executivo visa a autorização para o repasse de R$ 399.815,90 em parcela única para a execução do projeto Evento Sabores e Canções, Doces e Pontões, com recursos designados no orçamento vigente, indicando o custeio por recursos próprios e prestação de contas conforme dispõe a Lei Federal número 13.019/2014. Foi anexado ao projeto a declaração de adequação com a LOA e compatibilidade com a LDO e PPA nos termos do artigo 16(2) da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinada pelo ordenador de despesas. Quanto à matéria, a autorização legislativa e financeiramente admissível, desde que a despesa esteja efetivamente suportada por dotação específica no orçamento de 2026, com a classificação e saldo suficientes, ou, se necessário, mediante suplementação na forma da legislação orçamentária, ainda por resolver a transferência voluntária mediante termo de fomento. Recomenda-se que o processo administrativo de execução contenha o plano de trabalho com cronograma físico-financeiro, metas e custos que a liberação de recurso observe o cumprimento dos requisitos legais de habilitação do Instituto de Gastronomia, Cultura, Turismo, Panela de Barro e as regras de prestação de contas, reduzindo os riscos de glosa e apontamentos de controle. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Relator, Felipe Alvarenga. Pelas conclusões, parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 04/2026. Nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, cabe a esta comissão analisar o projeto do qual sou relator e emito o seguinte parecer. O projeto de iniciativa do Poder Executivo visa alteração para o repasse de R$ 399.815,90 em parcela única para execução do projeto Evento Sabores e Canções e Doces e Pontões, com recursos consignados no orçamento vigente, identificando o custeio de recursos próprios e prestação de contas, conforme dispõe a Lei Federal número 13.019/2014. Foi anexado o projeto da declaração de adequação com a LOA e a compatibilidade com a LDO e o PPA,
nos termos do artigo 16, segundo da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinada pelo ordenador de despesas. Quanto à matéria, é autorização legislativa e financeiramente admissível, desde que a despesa esteja efetivamente suportada por dotação específica no orçamento de 2026, com classificação e saldo suficiente ou necessário, mediante suplementação da forma da legislação orçamentária, ainda por envolver a transferência voluntária mediante termo de fomento. Recomenda-se que o processo administrativo de execução contenha um plano de trabalho com cronograma físico e financeiro, metas e custos, e que a liberação do recurso observe o cumprimento dos requisitos legais e habilitação do Instituto de Gastronomia, Cultura, Turismo, Panela de Barros, e as regras de prestação de contas, reduzindo riscos de glosa e apontamentos de controle. Governador Lindenberg, 18 de março de 2026. Em discussão, projeto de lei de número 04/2026. Em votação, projeto de lei de número 04/2026. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Aprovado por todos. Passamos para o horário das explicações pessoais. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente e os nossos colegas nobres vereadores, nossos internautas e os nossos funcionários da casa. Bom, eu quero falar aqui sobre uma agenda que nós tivemos no Detran, junto com o diretor do Detran, o senhor Ivaldo Vieira, né? E junto com o nosso presidente, estava a deputada Raquel Lessa e o nosso prefeito Leonardo Pico. É a respeito da sinalização, placas de trânsito. Então a gente voltou bem otimista. E ele disse assim que em breve estará mandando a sua equipe aqui para ver como é que está o estado de sinalização, de placas, algumas mudanças, né, de sinal. Então ele confirmou que daqui uns 30 dias a equipe dele vai estar aqui na nossa cidade para poder ver isso daí. Boa noite a todos e obrigado. Declaro encerrada a sessão e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, marcada para o dia 30 de março de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. De pé, saudemos o Pavilhão Nacional.